Dando seguimento à segunda aula do capítulo 2 de tensão e deformações, vamos falar agora de um tema que não é comum ver na mecânica geral, possivelmente vocês não viram, na disciplina pré-requisito de resistência, porém, alguns momentos são muito utilizados na vida cotidiana, que são os problemas estaticamente indeterminados, ou seja, são problemas hiperestáticos, aonde com as equações da estática não poderá se resolver. Ou mesmo, uma outra definição é quando tem mais apoios do que o necessário. Dessa forma, temos o seguinte: estruturas para as quais as forças internas e reações não podem ser determinadas só pela estática, são classificadas como estaticamente indeterminadas. Então, neste caso aqui, como eu falei, não tem como solucionar o problema só utilizando aqueles conceitos da estática. Precisamos sim de lançar mão de algum outro conceito. E para fazer isso, a gente precisa fazer o seguinte: uma estrutura será estaticamente indeterminada sempre que existir mais suporte que o necessário para manter em equilíbrio. Então, isso tem mais apoio do que o necessário para manter esta estrutura em equilíbrio estático. Reações redundantes são consideradas cargas desconhecidas, as quais, juntamente com outras cargas, podem produzir compatibilidade de deformações. Esse último texto aqui, esse último item, refere-se a esse problema que está posto aqui na figura ao lado. Veremos. Temos um elemento estrutural que está apoiado na base, no ponto B, e preso em cima com o apoio do primeiro gênero no ponto A. E tem uma carga aplicada no ponto D e outra carga aplicada no ponto K. Tem as dimensões de onde as cargas são aplicadas. Vemos também que o elemento estrutural é composto de duas seções diferentes. Uma seção com 250 milímetros quadrados e a outra seção com 400 milímetros quadrados. Então, nós temos duas seções diferentes. Temos o espaçamento entre as cargas aplicadas. E vejamos, olha, qual é o alongamento desse elemento. Se nós perguntarmos dessa forma, você pode dizer assim, olha, como a maneira que está, não tem como fazer. Porque se ele está preso em cima e preso embaixo, como é que a gente vai saber? Não é isso? Mas precisamos encontrar as reações de apoio, ou seja, a força que vai dar equilíbrio estático a esse elemento, que vai reagir tanto na base, como também no topo. Então, existem esses apoios. Como calcular esses apoios? Pelas equações da estática, já está dito aqui que não há como fazer, porque é um problema estaticamente indeterminado, ou hiperestático. Portanto, temos que lançar mão de um outro conceito, que foi esse aqui. Reações redundantes são consideradas cargas desconhecidas, as quais, juntamente com outras cargas, podem produzir compatibilidade de deformação. Esse é a chave da questão. É encontrarmos a compatibilidade de deformações. Compatibilidade de deformações. Esse é o termo chave.
ou a palavra-chave é a compatibilidade. Sendo assim, vamos fazer o seguinte. Mais uma informação. Deformações devido às cargas e reações redundantes são determinadas separadamente e em seguida adicionada ou superposta. Olha, gente, as reações redundantes são aquelas que existem a mais no problema. Se o problema não tivesse essas redundâncias, essas reações redundantes, ele estaria em equilíbrio estático também. Mas existe. E ele diz assim, então, vamos fazer separadamente, e em seguida a gente soma ou sobrepõe. Então, para resolver esse problema, ou seja, para encontrar as duas reações de apoio, tanto na base como no topo, precisamos usar de um artifício de compatibilidade das deformações, que é o seguinte. Deixa eu achar o mouse aqui agora. É o seguinte, olha, vamos ver a figura acima. Ela está presa na base e presa no topo. Isso é o que se ocorre, presa na base e presa no topo. Então, a gente fazendo o diagrama do corpo livre, a gente faz o seguinte, olha, tira essa base e coloca uma reação no ponto B. O RB é uma força reativa, é uma reação, é a força que está atuando no apoio para tornar o elemento em equilíbrio. Até aí a gente não muda nada, a gente só fez tirar a figura do encaixamento e botar um apoio. É a força que está atuando aqui. E ainda tem uma informação que está aqui ao lado, bem quietinho aqui, pequenininho. Nesse conjunto, o alongamento do conjunto é zero. Está aqui de lado. O alongamento é zero. O que é que se chama compatibilidade? Ou superposição de efeitos. É você tornar essa estrutura da forma como está aqui em duas outras e depois você soma as duas. Como assim? Olha, você sabe que o alongamento global é zero, porque está preso aqui, não tem como alongar aqui, nem tem como encurtar aqui em cima, porque está preso também. Então, não tem alongamento global. Bom, qual é a ideia? Vamos deixar preso em cima, e embaixo a gente tira essa força aqui, essa reação, deixa como se fosse só preso em cima. E vamos avaliar qual é o alongamento, correto? Qual é o alongamento? Está preso em cima, embaixo está livre, então ele vai alongar, e vamos chamar aqui de um delta L. Mas, veja que esse delta L vai ser devido à carga de 300 aplicada no ponto D e à carga de 600 aplicada no ponto K. Alongou de delta L. Mas eu sei que não existe alongamento. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou agora somar, eu vou dizer, vai ser essa condição mais esta condição, para dizer que as duas condições são iguais a essa condição real. Condição real. Portanto, a primeira condição liberou, deixou alongar. A segunda condição é o seguinte, você prende e só vai aplicar, só e somente só, uma força de reação, que é a RB, para ele voltar ao estado inicial, sem um alongamento. Sem um alongamento. Portanto, fazendo isso, a gente diz o seguinte, olha, o alongamento global é zero. Delta é igual a zero. Porém, nós podemos também escrever ou reescrever o seguinte, que o alongamento global ele é igual ao delta L
que é devido à liberação, e mais o ΔR, que é a reação, para ele voltar à condição inicial. Então fez ΔL, delta, podemos reescrever como ΔL mais ΔR, que a soma desses dois vai ser zero. Esse é a superposição de efeitos de um problema estaticamente indeterminado. E com essa condição nós podemos encontrar, com essa técnica aqui, nós podemos encontrar a reação de apoio aqui. Eu encontrando a reação de apoio RB, eu automaticamente fica fácil fazer os cálculos e encontrar a reação em B. Concorda? E agora eu posso dizer, olha, a somatória das forças em Y igual a zero, e daí eu encontro. Só vou ter uma incógnita, que vai ser quem? O A. Bom, esse é o princípio de problema estaticamente indeterminado. Aqui é uma diretriz muito direta, certo? É recomendável que vocês leiam o livro texto ou qualquer outro livro de resistência sobre o tema, que certamente tem em todos os livros, e vocês poderão esclarecer alguns detalhes mais refinados que os autores discutem nos seus livros. E qualquer dúvida, a gente vai ter aula de dúvida, vocês farão e vamos tentar ter essa dúvida, né? Bom, vamos lá. Então, para a gente ir direto ao assunto, vamos fazer um exemplo, vamos resolver um exemplo com aquele dado, com aquele elemento que foi explicado inicialmente, o problema estaticamente indeterminado. Então ele diz o seguinte, ó, determinar as reações em A e B para a barra de aço de carga mostrada na figura. Ele pede a reação em A, aqui em A, e em B. E diz ainda que a barra é de aço, como mostrado. Então ele já disse que o aço. E dá as dimensões. Nós temos no problema as seções transversais, o espaçamento entre as forças e o material que é aço. Então a gente tem tudo que precisa, né? Só não temos como encontrar, vamos ter que encontrar, melhor dizendo, as reações de apoio. Então a figurazinha é a mesma do problema anterior. Substituiu isso aqui por esse R, B, que é a reação no ponto B, e diz, olha, essa configuração aqui pode ser igual à soma dessas duas outras configurações. Uma configuração você tira, é como se não existisse o RB, você alonga o corpo, o elemento estrutural é alongado, e depois você aplica uma força contrária a esse alongamento para voltar ao alongamento, à condição inicial, que é com alongamento global zero. Você aplica esse R. E daí você tem a soma dessas duas situações, que é a superposição. Então a solução do problema passa pelo seguinte: considerar a reação B redundante. Então veja que ele considerou a reação B redundante. Liberando-se a barra no suporte e resolve o deslocamento em B devido à carga aplicada. Então você diz, olha, o RB é redundante, eu vou tirar e vou deixar alongar. Esse é o que está dizendo aqui na primeira planejamento do B. Segundo, resolve o deslocamento em B e a reação redundante em B. Certo? Ele resolve o deslocamento e depois a reação em B. Necessita que o deslocamento, devido às cargas e devido às reações redundantes, seja compatível. Isto é, requer que a soma seja zero. A soma da primeira condição mais a soma da segunda condição a soma dos dois tem que ser zero, que é igual ou é compatível com a situação real.
E, por fim, encontrar a reação em A devido às cargas aplicadas e à reação determinada em B. Então, esse é o planejamento que nós temos que seguir para resolver este problema. Resolver este problema. Então, o que é que você vai fazer agora? Diz o seguinte. O problema está aqui. Veja que foi liberado o apoio redundante, é como não existisse, é aquele primeiro caso. Então, determinar o deslocamento em B devido às cargas aplicadas com liberação da restrição. Tinha uma restrição aqui que é o apoio, como entendeu-se que era redundante, temporariamente a gente faz os cálculos como se ele não existisse. Então, para fazer isso, você tem o ponto A, tem a seção 1, dividiu o elemento por seções. Eu tenho a seção 1, seção 2, seção 3 e seção 4. Certo? Se nós cortarmos a seção 1 aqui, nós vamos ter que ir fazendo a somatória das forças na seção 1, ver que P1 é 0. Quando vai para a seção 2, você diz que a seção 2 está aqui, ó. Você corta a seção 2 aqui, você vai ter que a seção 2 vai ser, a reação dela vai ser igual à força que está reagindo internamente e vai ser de 600 newton. Assim como na 3 também, ó. Se cortar a 3 aqui, não tem outra força a não ser a reação aplicada no ponto K, que é 600. Ótimo. E no ponto 4, você chegando aqui no ponto 4, dando um corte no ponto 4, retirando a parte de cima, você vai fazer, e existe uma força resultante, que é quem? É a somatória das forças igual a 0, que vai ser quem? A soma de 600 mais 300, que vai dar 900. Sendo assim, nós já temos as forças em cada seção. Temos também a área, na seção 1 e seção 2, que é 400 milímetros quadrados, como temos a área da seção 3 e 4, que é de 250 milímetros quadrados. As distâncias ou o comprimento de cada seção dessa também foi dado no problema que está aqui. Portanto, a forma que vamos usar é aquela que tem que o alongamento global é a somatória das forças vezes os comprimentos dividido pela área vezes o modo de elasticidade. Então, esse é o que se vai pintar aqui. Você vai ter P1 vezes L1, dividido por A1 é 1, mais P2, L2, dividido por A2 é 2, mais P3, L3, dividido por A3 é 3, mais P4 vezes L4, dividido por A1, A4. Como o material é feito de um só, ou como o elemento estrutural é feito de um só material, portanto, todos o A1, A2, A3 e A4 são iguais. Você pode colocar em evidência, para simplificar o raciocínio. Certo? Se é que deu o valor do momento do modo elastado, que não foi dado, só disse que era de aço. Então ficou, como não deu o valor do modo elastado, ficou em função de E. Certo? Não há problema. Então, a segunda condição da hipótese de superposição dos efeitos é que vai ter uma reação RB para combater aquele alongamento ΔL que foi calculado aqui e, dessa forma, o problema volta à situação inicial. Qual é a situação inicial? Que o alongamento global é nulo, não existe, é zero. Para isso, determinar o deslocamento em B devido à redundante restrição, mas é o apoio redundante. Então, para esse caso aqui, como a gente não tem, só tem mesmo não tem forças, não vamos usar as forças nos pontos, só o global, que já foi feito isso. O que a gente tem aqui? A redundância,
o apoio redundante, vamos agora chamar seção 1 e seção 2. Seção 1 e seção 2. Então, se você fizer aqui RB, seção 1, você dá um corte. Na seção 1, você vai ter que o RB, a reação, a força reativa na seção 1 vai ser menos RB, vai ser contrário à força de RB, para estar em equilíbrio. É isso? Da mesma forma, se você fizer aqui, dar um corte na seção 2, você vai saber que a força reativa na seção 2 é também menos RB, porque só existe essa força que está atuando no ponto B. Como já sabemos a área de 1 e a área da seção 2, sabemos também que o comprimento total de A1 e o comprimento total da parte 2 se conhece, se faz. O que é que se calcula aqui? O alongamento redundante devido à força redundante passa a ser agora vai encurtar, vai diminuir a força de compressão. Você usa a mesma forma, que é a carga teria aí é I. No nosso caso, nós temos quem? P1, que é menos RB, vezes L1, vezes A1, vezes A1, mais P2, L2, A2, E2. Como igual, deixa o L em evidência, fazendo esses cálculos, encontra-se esse valor aqui, que o valor do alongamento no ponto B, que é o alongamento do apoio redundante, um alongamento redundante, foi negativo, significa dizer que teve compressão, e o valor encontrado foi esse aqui, 1,95 vezes 10 a terceira, vezes RB. Então, apareceu agora uma luz no fundo do túnel. Por que a luz no fundo do túnel? Porque se eu sei que o WL mais o WR é igual a zero, eu só tenho um incógnito, que é RB. Vou encontrar agora um valor de RB em função, obviamente, do modo de elasticidade, que é o E. Já veja que por aqui a gente já a luz do fundo do túnel apareceu. Eu posso calcular o R de B. Calculando o R de B, eu chego facilmente no R de A. Bom, então é o seguinte. Requer que os deslocamentos devido às cargas e devido à reação redundante seja compatível. O que é ser compatível? É que seja igual à situação real, ou seja, que o alongamento global seja zero, seja nulo. Portanto, daquela forma nós temos que o alongamento global vai ser ΔL mais ΔR, que é igual a zero. Que é quem? Quem é ΔL? Substitui ΔL aqui, substitui ΔR, devido à redundância, e daí nós só temos uma incógnita, que é o R de B. E daí, como é igual a zero, nós encontramos o valor da reação R de B. R de B. E agora, nós podemos calcular R de A, ou seja, encontra-se a reação em A devido às cargas e a reação em B. Porque agora eu tenho 3 cargas e tenho a reação B, a reação em A. R de B eu encontrei o valor, R de B. Essa força foi dada no ponto K, essa força foi dada aqui no ponto D, e só me tem agora uma incógnita. E fazendo isso, você vai encontrar a reação no ponto A de 323 kN. Portanto, chega-se ao que se queria, ao objetivo do problema, que é encontrar as reações no ponto B e no ponto A. Tá? E um problema hiperestático.
E para isso nós usamos o quê? Usamos essa condição de superposição dos efeitos. Ou, nesse caso aqui, superposição dos deslocamentos. A técnica foi simples. Libera, calcula, aplica uma força e vai calcular essa força que vai tornar para voltar à situação inicial. Encontrou, soma as duas, igual a zero, que é a condição real, e encontra a segunda incógnita do problema. Então, gente, esse é o problema que a gente tinha que fazer do exemplo 2.04. Então, é um problema, veja, simples, porém muito prático no dia a dia da engenharia, certo? É um problema muito prático no dia a dia da engenharia. E, sendo assim, basicamente é essa técnica que vamos usar para a solução dos problemas hiperestáticos ou estaticamente indeterminado. Bom, vamos agora abordar um tema muito comum, que são as tensões devido às ações térmicas, ou, como o próprio Bia colocou, tensões térmicas. E diz, a mudança de temperatura resulta em variação no comprimento ou tensão térmica. Não existe tensões associadas com a tensão térmica, a menos que o alongamento seja restringido por suporte. Ele quer dizer o seguinte, quando diz que não existe tensões associadas com a tensão térmica, a menos que o alongamento seja restringido por suportes. Ou seja, se você tem uma barra presa numa extremidade e a outra livre, você não tem tensões. Você só tem alongamento. Concorda? Você não tem tensão. Se você tem uma barra que só está presa aqui e aqui está livre, ao aplicar uma diferença de temperatura, ela vai alongar até onde a sua propriedade permitir. Então não há tensão, só tem alongamento. Variação no comprimento. Então no caso aqui é o seguinte, vamos fazer também o mesmo princípio de um problema hiperestático, porque olha, está preso aqui e preso aqui. Então a gente não tem. Então ele diz, considerar o suporte adicional como redundante. Mesmo caso anterior, esse aqui no B é redundante. Então retira o B. Retira o apoio B. Deixa livre. Para efeito de cálculo. Certo? Isso é uma técnica. Para efeito de cálculo. Deixa livre. E o que é que você faz? Você vai calcular quanto essa barra AB vai alongar-se. Você vai calcular o delta T. Esse aqui é o delta T. Para isso a gente precisa conhecer uma coisa que você já conhece lá de física, não sei qual é a física, física 2, 3, eu não sei como é que é hoje. Mas é o efeito térmico, certo? É a física voltada para o estudo de efeitos térmicos. Ou seja, todo material, seja qual for, tem um coeficiente de expansão térmica, como também tem um coeficiente de condutividade térmica, como também tem um coeficiente de isolamento acústico. Todo material tem isso. Então, para se calcular o alongamento devido à temperatura, a gente precisa da seguinte informação. Qual o material? Aí você conhece o material, conhecendo o material, você conhece o coeficiente de expansão térmica. E se é efeito térmico, precisa ter um gradiente de temperatura, uma diferença de temperatura entre uma superfície e outra, para que essa ação térmica tenha um efeito, e vezes o comprimento inicial que está aqui da barra. Então, o comprimento inicial é uma propriedade que eu chamo geométrica, a variação de temperatura é uma propriedade física do meio ambiente, e o alfa aqui é o coeficiente de expansão térmica, que é uma propriedade
do material. Só para associar um pouco, para vocês lembrarem ao slide anterior, veja que o deslocamento que não seja térmico era calculado como P, a carga aplicada, o comprimento, a área e o modo de elasticidade. Certo? Então, fazendo esse estudo aqui, essa análise aqui, você liberou esse apoio, aplicou o gradiente de temperatura, sabia o comprimento inicial e conhece também o coeficiente de expansão térmica. Daí você calcula quanto é que essa barra vai alongar-se. Voltando agora ao mesmo princípio de superposição dos efeitos, você vai aplicar uma força para que essa força seja necessária a combater esse alongamento aqui, vir para o estado inicial aqui, que é o estado inicial. E para isso, o que é que a gente precisa fazer? Pense, olha, eu sei que a deformação global aqui é zero, não tem como ele alongar-se, porque está presente duas contenções. Eu sei que o alongamento, eu sei que o global pode ser escrito como sendo um alongamento devido ao efeito térmico, mais o alongamento devido a uma força redundante que vai ser aplicada aqui, que é a força P. E a soma desses dois alongamentos vai ser zero. Bom, agora aparece a luz no fundo do túnel. Quem é ΔL? ΔT. ΔT eu conheço, é a expansão térmica, variação de temperatura vezes o comprimento. Foi definido aqui. Mais quem? ΔP, ou seja, é o encurtamento, o alongamento, devido à carga de compressão P, para que volte ao estado inicial, para que combata esse alongamento aí. Então vai ser quem? É o que nós vimos no problema anterior, que é P, a carga P, vezes o comprimento L, dividido pela área da seção transversal, vezes o modo de elasticidade. Opa, então aqui eu achei igual a zero. Veja que nesse problema aqui, nessa situação aqui, ó, nessa situação de delta de alfa, delta T, L mais PL sobre AE, igual a zero, nós só temos uma incógnita que nós precisamos encontrar, que é a força P, que está aqui na figurinha, a força P. Porque o coeficiente de expansão térmica é do material, é conhecido. Variação de temperatura tem que existir para que haja tensões térmicas. Comprimento inicial é geométrico. E quando se vai para aplicar a força, o P é o incógnita, o L é conhecido, que é uma propriedade geométrica. A área da seção transversal é conhecido, você tem uma barra, você conhece. E conhece o modo de elasticidade, que já tem o material definido. Estou fazendo isso aqui, igualando tudo isso aqui a zero, igualando isso aqui a zero, você tem como extrair qual é o valor exato de P, a força que você vai colocar ali. Que vai ser fazendo essa arrumação aí, você vai entender que o P vai ser menos, que é de compressão, faz sentido. A é a área da seção transversal, modo de elasticidade, vezes coeficiente de expansão térmica, vezes variação de temperatura. Já que o L cortou aí, né? Então, achei o P. Se eu achei o P, que é a força, eu posso dizer, olha, já que essa barra está contida entre dois elementos, existe tensão, porque ela não pode expandir, então vai ficar sob tensão. Qual é a tensão? Vai ser a força P dividido pela área. Entendendo que a força resultante P vai ser uma força axial, então vai ser força sobre área. Então você tem a fórmula da força dividido por A, você vai cortar aí o A por A, o que vai restar aqui é a tensão, o que resta dessa expressão é que a tensão normal térmica vai ser igual a menos modo de elasticidade, propriedade do material, coeficiente de expansão térmica, propriedade do material e variação de temperatura. Calculou a tensão. Veja que
o problema era hiperestático que a gente encontrou também, usando o mesmo princípio que foi explicado de problema hiperestático, usou aqui para o cálculo de tensões térmicas. Agora, essas tensões térmicas, gente, existem nas construções. Quando uma construção é muito longa, é comum você, em um determinado ponto da estrutura, você colocar um espaçamento para que essa estrutura ela possa ter uma folga para se alongar. Quem assistiu a aula ali no bloco CA, o bloco CA ele é dividido em dois blocos, onde a união dos dois tem a gente sempre coloca para efeito estético uma chapa de isopor, porque ao alongar-se o isopor comprime e não há problema. Então a gente precisa saber esse alongamento do pórtico como um todo. Se vocês imaginarem, se existir, se aquelas barras que são formadas as linhas férreas para a ferrovia, entre uma barra e outra tem um alongamento, tem um espaçamento. Aquele espaçamento é para que aquele trilho, submetido a um dia de sol e o trem passando sobre ele, o atrito do trem com a carga, né, tem a carga vertical mais um atrito, ele vai aquecer aquele trilho e ele pode expandir. E ele expande de uma forma que aquele espaçamento entre um trilho e o outro é exatamente para compensar esse alongamento. Caso contrário, teria que calcular qual é a tensão naquele trilho. E às vezes poderia ser que a tensão fosse presa e a tensão fosse tão grande que o trilho mudasse de direção ou subisse, tal, porque a tensão era maior do que a capacidade dele suportar. Então isso também se usa esse princípio de tensões térmicas em estruturas que são submetidas a efeito térmico. Exemplo, você tem uma fazenda produtora de milho, de soja, de trigo, que for, algum grão. Você precisa colher o grão e precisa secar. O que você faz? Você seca o grão no secador. Vocês devem ter visto isso, senão vai ver quando estudar armazenamento de grãos. Os grãos são secos, está com a umidade alta, precisa secar num teor que seja comercializado e é recomendado pelo Ministério da Agricultura. Você está com um grão de colhida a 18% e tem que armazenar a 13%. Você tem que retirar 5% de umidade. O que você faz? Passa por uma estrutura onde você joga o ar quente subindo e o grão descendo, e essa passagem pelo ar quente você retira a água. Só que o grão absorve temperatura, concorda? Aí você joga esse grão temporariamente por um tempo muito curto em um silo, chama silo aerador, que é o silo que vai suportar aquele grão por um tempo para ele diminuir a temperatura e você depois colocar no silo definitivo. Então esse silo aerador, você tem que usar ele, está cheio, tá? Então já existe uma tensão devido ao material armazenado. Mas você tem que computar o efeito do aquecimento do grão que chegou nele, que vai esquentar as chapas e vai ter as chapas metálicas, tem um coeficiente de dissipação térmica, tem um gradiente térmico e tem um hélice, vai ter a dilatação, vai chegar aqui, há uma tensão na chapa. Você tem que somar essa tensão térmica mais a tensão devido à ação do grão na parede. Veja como é importante, gente. Veja como é importante. Bom, o outro assunto que precisa conhecer também, nesse capítulo, que é de suma importância, é o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson, gente, todo o material que for usado em estruturas e em máquinas precisa conhecer o coeficiente de Poisson. Até grãos precisa conhecer o coeficiente de Poisson. Hoje, atualmente, com o uso de elementos finitos para simulações de ações, de tensões e forças em estruturas, esses programas mais modernos, eles exigem que tenha o coeficiente de Poisson também em grãos. Mas vamos com calma, vamos ver aqui de maneira genérica. Então ele diz, ó, você tem uma barra, a barra é presa nessa face aqui, e nessa outra você vai aplicar uma força. Capítulo 1, concorda?
Ele diz, para uma barra esbelta, fina, submetida a um carregamento axial, aqui, ó, axial, P. Nós sabemos que pela lei de Hooke, que é o quê? Que sigma é igual a modularidade vezes deformação específica. Não é isso que nós vimos? Neste caso aqui, só tem uma força no sentido na direção x. Portanto, só vai ter uma tensão normal, que é na direção x. Então, diz, olha, se eu tenho a tensão na direção x, se eu dividir essa tensão na direção x pelo módulo de elasticidade do material, eu vou encontrar a deformação específica. Como não tem força na direção y nem na direção z, portanto, o sigma y e sigma z é igual a zero, como está exposto aqui nesse elemento cúbico aqui. E nós temos o seguinte, ao aplicar essa força na direção de x, vai ocorrer naturalmente um alongamento que nós já vimos, que nós sabemos como é que calcula, um alongamento na direção da força, que é a direção x. E esse alongamento, ele é acompanhado pela contração das outras direções, assumindo que o material é isotrópico, ou seja, que não há dependência de direção, ou seja, qualquer que seja a direção vai ter o mesmo comportamento. É isso que diz material isotrópico. Então essa figura aqui embaixo quer dizer o seguinte, olha, eu tinha essa barra aqui em cima, eu apliquei uma força P, a força P' é a reação aqui nesse bloco azul, e a barra alongou. Porém, o que eu tinha a seção transversal aqui pontilhada, ela não é mais pontilhada, ela vai ficar nessa cor, nessa forma sombreada, porém, o sombreado aumentou de comprimento. E isso, Poisson, é em homenagem ao engenheiro francês que teve essa percepção e disse, olha, mesmo não havendo tensões na direção y e tensão na direção z, mas existem deformações específicas na direção y e na direção z, devido à força na direção x. Então ele diz, olha, mesmo que sigma y, sigma z seja zero, logo a deformação específica em y e a deformação específica em z é diferente de zero. É diferente de zero. Só vocês pegarem a borracha que vocês estudam e apertassem, comprimindo, vocês vão ver que quando você ao apertar essa borracha, ela vai diminuir o comprimento e vai aumentar a seção transversal. Diferente daqui, né, que a gente está puxando. Você puxa e diminui, se aperta, ele aumenta. Diminui o comprimento, mas porém aumenta. Eu costumo dizer que esse princípio de Poisson é um princípio de bolsas de valores. Bolsas de valores que existe aí. Ou seja, quando você tem umas ações que estão baixas, alguém está perdendo dinheiro. Você comprou as ações no valor e está precisando vender e agora o valor dela comprou por X e agora é X menos Y. E alguém que vai comprar hoje está comprando, ou seja, claro que alguém ganha dinheiro, alguém está perdendo. Não é isso? É o que tem aqui. Para a direção X aumentar a sua dimensão, as outras dimensões diminuem. E o Poisson teve essa sacada e definiu o seguinte, olha, se nós fizermos um coeficiente ou uma razão do encurtamento na direção y, dividido por x, vai dar uma razão igual a o encurtamento na direção z por x. E isso ele chamou dessa letra grega
e disse que isso é o coeficiente de Poisson, ou seja, é a variação do comprimento nas outras direções em relação à principal, no caso aqui foi x. Então, esse é definido. No caso aqui foi negativo, porque o y e o z encurtaram. Se encurtaram, negativo. No exemplo que eu dei de apertar a borracha comprimindo, certo? Seria também negativo. Por quê? Porque o x era negativo e o y e o z positivo, porque ele estava aumentando as dimensões e o x diminuindo. Ok? Porque tem livro que não faz de tração, faz no efeito compressão. Não é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Então, gente, nessa definição, o coeficiente de Poisson é dado por isso aqui, é a variação do comprimento nas duas outras direções em relação a uma principal, que você adota como principal. Nesse caso aqui, que só tinha uma nessa direção x, ficou x. Certo? Ficou x. Esse é a situação mais simples. É uma situação que nós podemos dizer, olha, é unidirecional. Só tem uma força numa direção. Mas pode ter um caso onde tem tanto a força na direção x como na direção y. Aí é bidimensional. Tem duas dimensões. E você faz também a mesma coisa. Ou pode ter numa situação como essa aqui, nesse elemento cúbico, que tanto tenha tensões na direção y, z e x. Um exemplo, você tem um cubo e joga o cubo no fundo de uma piscina. Ao chegar no fundo da piscina, esse cubo está sendo comprimido em todas as direções. Perfeito? É o mesmo caso de um grão dentro de um silo. Um grão dentro do silo, ele está sendo comprimido em todas as suas direções. Essa é a importância do Poisson, e vamos ver mais adiante. Então, para a gente fazer um fechamento desse assunto, vamos falar da generalização da lei de Hooke. Para vocês terem uma ideia, quando eu usei resistência dos materiais, em 82, 83 talvez, 82, o livro que nós adotávamos como texto era outro, era mais complexo, era dado todo em cima de vetorial, todo. Então, começávamos esse capítulo por essa generalização da lei de Hooke que ia simplificando até chegar numa situação unidirecional. Atualmente, os livros de resistência faz como eu fiz esse aqui. Começa com uma direção, né? Vai com uma direção e no fim faz esse fechamento aqui. Então isso quer dizer o seguinte, a generalização da lei de Hooke. Diz, para um elemento submetido a um carregamento multiaxial, ou seja, mais de um, a componente de tensão normal resultante das componentes de tensões pode ser determinada pelo princípio de superposição. Isto requer deformação seja linear em relação à tensão, ou seja, o que é deformação linear? É que esteja naquela fase linear, portanto é lei de Hooke. Certo? Capítulo 1, no começo desse capítulo 2. Tensão versus deformação linear. Tem que existir necessariamente pequenas deformações. Pequenas deformações. Então, você parte para isso aqui da seguinte forma. Você tem um elemento cúbico, a gente faz a análise de um elemento cúbico, onde as suas arestas é o valor unitário, para não ter problema, unitário, seja qual for a unidade. E diz, olha, vamos aplicar uma tensão na direção X, uma tensão na direção Y e uma tensão na direção Z. Na direção Z. Então diz, olha, a deformação específica na direção X, é dada por quem? Sigma, ou sigma X é lei de Hooke. É isso? E agora vai ser o quê?
menos quem? O Poisson, esse menos vem do Poisson, menos o Poisson, de quem? De sigma y é, menos Poisson de sigma z é. Então, na direção x, sigma x sobre e, e nos outros dois tem, nas outras duas tensões, nas outros dois planos, será multiplicado pelo Poisson. Quando vai analisar em y, na direção y, você tem na direção y da mesma forma. Sigma não, ρ aqui, sigma x é, ou seja, o Poisson multiplicado pela tensão na direção x, mais sigma sobre e, sigma y sobre e, que é na direção que nós queremos, e Poisson sigma x, ou sigma y, que é o Poisson na outra direção. Então, fazendo essa soma aqui, você encontrará a tensão, a deformação específica na direção y, devido às outras cargas. Assim como na direção z. A direção z vai ser quem? Poisson vezes a direção x, Poisson vezes a direção y, e sigma z é na direção do z. Então, perceba que essa lei generalizada de Hooke, se nós passarmos aqui, ó, vai ser quem? Vai ser uma matriz. Ó. É isso? Uma matriz 3 colunas por 3 linhas. Aonde a diagonal principal? Ó, a diagonal principal vai ser quem? Sigma é x, sigma yx e sigma z. Ou sigma x é, sigma y é e sigma z é. Então, a lei generalizada de Hooke está aqui. Ó. Se um elemento, como eu falei, um elemento cúbico cair dentro de uma piscina, a direção vai ser essa aqui. Ó. Ou, se você associar essa situação aqui, você tem um cubo que está em um ambiente e, de repente, esse ambiente passa de 20 graus para 80 graus. Então, há um aumento de temperatura. Então, esse vai alongar-se. E daí, nas 3 direções, vamos saber quais são o alongamento em cada direção por isto aqui. Um elemento numa piscina, só que na piscina inverte. Ao invés de ser tensões de tração, vai ser tensão de compressão, porque a água está comprimindo esse corpo. Bom, essa é uma análise. A outra análise que nós podemos fazer aqui é a generalizada, e vamos, como eu fiz isso na minha graduação, lá na década de 80. Você dava o generalizado e dizia, olha, mas se por acaso na direção Z não existe a força, seja zero. Então você corta aqui, ó. Corta essa coluna e corta essa linha Z aqui. Ó. Só resta quem? É X e é Y. Só. É bidimensional, tem 2 direções. Mas fazendo uma outra simplificação, não existe, como no caso exemplificado anteriormente para o Poisson, não existe quem? Tensões na direção Y e nem aqui. Então, corta essa linha e essa coluna só fica quem? É X, foi o que nós vimos lá em Poisson. É X. É X. Então, isso aqui é bom porque a gente, não sei, a vida dá volta, vocês podem, de repente, caminhar por uma linha de trabalho como engenheiro, seja que for numa linha de pesquisa ou numa determinada situação que precisa fazer uma análise tridimensional de uma tensões assim, tridimensional, então vocês podem ter que partir necessariamente como esse elemento aqui, tá bom? E quando se vai estudando mais, de maneira mais complexa, as estruturas, a gente pode botar aí as tensões de assoalhamento, certo? Aí isso vai passar por uma matriz de 9 por 9. 9 por 9. Passa uma matriz 9 por 9 que segue a mesma coisa, que a diagonal principal vai ser papapá. Então tem toda uma linha. Mas para esse nível de resistência dos materiais é suficiente isso aí. Bom, uma outra situação que eu não vou comentar aqui, vou dar muito superficialmente, é o módulo de volume, você fazer a análise volumétrica. Você tem relativo ao estado pouco articulado.
a mudança no volume é. Então ele dá uma expressão em função da deformação específica nas direções, certo? E dá até chegar que a variação volumétrica desse elemento cúbico vai ser a soma das deformações específicas. E diz que a variação volumétrica, usando o Poisson aqui, diz o seguinte, olha, usando aquelas equações generalizadas de Hooke, que nós vimos no slide anterior, você vai chegar nessa situação aqui, que a variação volumétrica vai ser 1 menos 2 vezes Poisson dividido pelo modularidade vezes o produto disso aqui. Certo? Que pode ser a dilatação ou mudança do volume por unidade de volume. Essa é a situação que se tem. Eu estou dando muito superficialmente para a gente não ir também só quando isso é muito particular. Para vocês terem uma ideia, eu passei quase 5 anos, eu estudo, trabalho com silos, estruturas de silos, e tinha uma fórmula que um pesquisador, só me engano que é dinamarquês, propôs para a variação volumétrica do grão. E a fórmula era essa aqui, o modo de volume. Meu Deus, eu doido para achar, passei 5 anos e não conseguia. De repente, eu preparando aula de resistência, eu vi essa fórmula aqui, que é uma coisa que eu quase não dou, porque é muito específico, muito específico. Quando eu vi essa fórmula aqui, eu digo, essa fórmula é a que eu estou procurando há muito tempo. Aí fui atrás do artigo científico e vi que era essa aqui. Aí eu deduzi a fórmula por aqui e cheguei. Daí eu fui buscar a origem daquele modo de volume que ele usava para deduzir a fórmula dele lá no assunto. Então veja como é importante isso aqui. Isso eu já estava em nível de doutorado, já muito específico, certo? Mas como engenheiro no dia a dia de trabalho não vai entrar nesses pormenores, certo? É só mais para pesquisa. Mas eu estou dando aí que existe um modo de volume que sai por essa hipótese aqui de variação desse elemento aqui, e botando a lei generalizada de Hooke, você chega nessa equação, e quando você diz que o seu elemento é submetido a uma pressão hidrostática, você está dentro de pressão dentro d'água, assim, hidrostática, dentro de um. Então você vai dizer que é o negativo menos que em P, que é a pressão. Aí ele encontrou essa relação aqui de 3 menos 1, 2, que é igual a PK, onde K é isso aqui. No meu caso, ele chegava nessa expressão aqui, do K, ele usava o K só, para os grãos. Não usava o P, usava só o K. Ele fez uma relação paralela com esse estudo. Bom, mas isso aqui é uma coisa que eu entendo, como engenheiro agrícola que sou há tempo, não se aplica para um graduado de engenharia. Isso é mais para uma área específica da engenharia, mas aí se é específico quando você estiver lá na especificidade do estudo que você está fazendo, você pode lembrar disso aí e recorrer. Certo? Então veja, ele diz que a submetida à pressão uniforme, a dilatação pode ser negativa variando de 0 a meio. Poisson é de 0 a meio. E realmente, Poisson varia de 0. A maioria dos materiais para construções, o Poisson varia de 0,33, 0,31, no máximo 0,35. É o que eu tenho conhecimento. Bom, a outra coisa que temos também nesse elemento aqui cúbico é a tensão desse cisalhamento. Que nós, lá no capítulo 1, acho que no fim do capítulo 1, quando eu falei isso aqui. Então, o elemento cúbico submetido à tensão desse cisalhamento deformará internamente de forma romboidal. A correspondente tensão desse cisalhamento é quantificada em termos de mudança do ângulo entre os lados. Ou seja, você tem um elemento aqui, cúbico, submetido só à força desse cisalhamento, a força
tangencial que provoca uma tensão desse elemento tangencial. Então, ele diz aqui, a tensão desse elemento é quantificada em termos da mudança do ângulo entre os lados, entre esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é π sobre 2, que é 90, menos a deformação de x e y. E aqui vai ser, se aqui é menos, aqui passa a ser mais, π mais, né? Então, a tensão desses elementos, x e y, no plano x e no plano y, vai ser em função da deformação específica em x e y, nesses elementos. É isso que está dizendo aqui, que a tensão desse elemento vai ser em função da deformação específica nesses elementos, que chamou aqui de lambda xy. Bom, o diagrama de tensão desses elementos versus deformação desses elementos, veja que agora está caindo no campo desses elementos. Diagrama tensão desses elementos versus deformação desses elementos é semelhante ao diagrama tensão normal versus deformação específica normal, exceto que os valores de resistência, que são aproximadamente a metade, exceto que os valores da resistência, que são aproximadamente a metade. Então veja, essa fórmula que está aqui embaixo é a lei de Hooke, para a tensão desse elemento. Olha. É a tensão, que é igual aqui ao modo de elasticidade, ele chamou aqui modo de rigidez ou modo de cisalhamento, vezes deformação específica no cisalhamento. O que tinha lá, sigma igual a E, deformação específica, aqui não. Aqui é tensão desse cisalhamento é igual ao modo de cisalhamento, vezes deformação específica no cisalhamento. Aí ele tem aqui na XY, YZ e ZX, ele dá nas três direções. Mesmo que aqui só está em uma, só está em duas, só está em X e está em Y aqui. Certo? Então essa é a tensão desses elementos. A lei de Hooke é aplicada à lei desses elementos. Bom, vamos para um exemplo. O exemplo é o seguinte. O bloco retangular de material com modelacidade de 90 kc é colado horizontalmente em duas placas rígidas. Veja, um bloco retangular de material, ele diz até detalhe material, que é esse aqui, ó, colado em duas placas rígidas. Está colado. A placa inferior é fixa, aqui nessa outra que é fixa, está presa. Enquanto a superior é submetida a uma força horizontal P. Conhecendo que a placa superior move de 0,04 polegada sob a ação da força aplicada, P, determine a tensão desse elementos média no material, esse material aqui está achurado, e a força P exercida na placa. Então, esse é o problema posto. O material com duas placas de material rígido sobre ele. A parte inferior foi fixa na base e a de cima está livre para aplicar a força. Qual é a estratégia para a solução? Determinar a deformação angular média ou tensão desse elemento do bloco. Aplicar a lei de Hooke para tensão desses elementos e deformação. Determine a correspondente tensão desses elementos. Aplicar a lei de Hooke para a tensão desse elemento e deformação. Determine a correspondente tensão desse elemento. Pela lei de Hooke você vai encontrar a tensão desse cisalhamento. Use a definição de tensão desses elementos para encontrar a força P. E vamos lá. Após a aplicação da força P, o elemento ficou dessa forma. Na base ficou fixa
E em cima ele disse que andou quanto? Ó? Ele se deslocou em relação a esse ponto aqui, ó, 0,04 polegada. Então, se esse ponto estava alinhado e se deslocou até esse F aqui, ó, ele tem aqui uma deformação de cisalhamento de XY, no plano X, XY. Então, ele diz o seguinte, ó, a deformação específica XY é igual à tangente desse ângulo, concorda? Tangente do ângulo. Isso, lá no cálculo 1, nas propriedades trigonométricas, nós vemos isso. Quando um argumento da função, ou seja, quando o ângulo da função é muito pequeno, a função trigonométrica é igual ao argumento, ao ângulo, para situações muito pequenas. Então, é o que ele fez aqui, ó. A deformação específica, lambda xy, é igual ao quê? A tangente desse triângulo aqui, ó, que é quem? Ele tem a altura, que era 2 polegadas, e se deslocou quanto? 0,04. É um triângulo, é um retângulo. 2 por 4. Então, ele fez o valor da tangente, esse cálculo, e como é muito pequeno, passou a ser igual ao ângulo aqui, ó, usando a propriedade da trigonometria. E achou um valor da deformação no cisalhamento de quanto? De 0,02 radiano. Então, aplica-se a lei de Hooke para encontrar a tensão de cisalhamento. O que é a lei de Hooke que nós vimos no slide anterior? Tensão de cisalhamento é igual ao modo de cisalhamento vezes deformação específica de cisalhamento. Como ele deu a tensão de cisalhamento, que foi 90 psi, vezes a deformação específica em radiano, você tem psi. Psi é uma unidade inglesa, gente, de tensão. Pode se converter aqui em megapascal, tá certo? Porque o livro deu esse exemplo, eu não quis transformar isso para Pascal, para sistema internacional. Bom, veja, a gente teve que calcular essa deformação específica, que é isso aqui, já que tinha o modo de elasticidade desse cisalhamento, daí a gente pôde calcular a tensão desse cisalhamento que ele quer. E aí achou o valor da tensão desse cisalhamento. Usando a definição de tensão desse cisalhamento, encontra-se a força P. Se a força P está nessa parte aqui, ó, essa parte aqui, então quem é essa parte aqui? Ó? Vai ser a força sobre área. Cisalhamento, força sobre área, certo? Força sobre área. Como é a tensão desse cisalhamento, ele já calculou, está aqui a tensão desse cisalhamento. Agora, qual é a área? É a área tangencial à força aplicada. Lembra do capítulo 1? Tensão desse cisalhamento é a tensão tangencial ao plano oblíquo, da mesma forma que vai ser tangencial. Então, a área vai ser quem aqui? A área vai ser esse comprimento, essa dimensão vezes essa aqui, ó, do corpo, vai ser 8 polegadas por 2,5, que é a área que está colada esse material nessa chapa. Vai ser isso aqui, ó, de 3,36 vezes 10 a menos 3. Então, gente, esse é a situação. A gente calcular qual é a força que foi aplicada para que essa situação acontecesse. Trazendo isso para a vida cotidiana, vocês podem usar algumas situações de estruturas. Hoje é muito comum usar colagem de várias peças de madeira para usar madeiras, né? Fazer uma peça mais robusta, você cola várias peças de madeira e se for aplicar uma força como essa aqui, tangencial, você vai calcular qual é a tensão desse cisalhamento, não na madeira, e sim na cola entre as madeiras, que é essa cola que faz com que o conjunto seja unido, concorda? É o mesmo que se usa, só uma informação, é o mesmo que se usa para ensaios de cola em sapatos, em tênis, sapato, sandália. Por quê? Porque quando a gente anda, se eu estou em pé parado, está de compressão. Então, compressão que eu vou ver ali é o quê? Eu vou ver se aquela
a borracha do solado tem um amortecimento para que a tensão, meu peso, né? Dividir meu peso pelos dois pés, eu tenho uma área dos meus pés e vai saber qual é a tensão que está chegando no tênis. Então essa informação é dada do capítulo 1, mas você pode dizer, eu vou usar uma borracha que amorteça, que absorva essa carga e não transmita a reação contrária para estar em equilíbrio para a perna do indivíduo, porque quando faz isso, machuca os meniscos. Por isso que hoje a tecnologia caminha para esses tênis de corrida, né, e chuteira, com gramado, essas coisas, para diminuir o impacto da força de reação, do choque do chão na articulação imediata, que é o joelho do atleta. Ou então saber se a colagem que foi feita naquele sapato, naquele tênis, naquela chuteira, ele tem um efeito assim. Quando você anda, você corre, que pisa para frente, a tendência é você usar essa força aqui, uma força P nessa direção do exemplo. E as meninas que usam salto alto também, a força resultante do peso dela mais a inclinação do salto faz com que haja uma força na horizontal que tem que checar se aquela cola vai fazer o efeito esperado. Tá bom? Bom, então, aqui fechando, existe uma relação entre o modo de elasticidade, Poisson, e o modo de elasticidade de cisalhamento. Nós vimos já que o modo de elasticidade, esse é encontrado pelo gráfico de tensão versus deformação. Vimos também que o coeficiente de Poisson a gente calcula pela deformação específica. Agora, esse modo de elasticidade de cisalhamento a gente não determina em laboratório. A gente calcula ele em função desses outros dois. É o que vamos ver aqui nesse item. Uma barra esbelta, carregada axialmente, alongará na direção axial e se contrairá nas direções transversais. Ou seja, você tem uma barra, essa aqui, ó, finazinha, né, entenda, faz esse traço aqui, ó, quadrado, retangular aqui, ó, pontilhado, e você aplica uma força. Então, quando aplicar essa força, esse corpo vai alongar-se, e ao alongar-se, esse quadrado passa a ser esse retângulo aqui, ó. Concorda? Passa a ser esse retângulo. Então, aqui, ó, 1 menos Poisson, na direção, 1 Poisson vezes a força específica na direção x, e aqui 1 mais ΔX. Alongou nessa direção aqui e encurtou nessa aqui. É isso que acontece, nós já sabemos. Então, um elemento cúbico, inicialmente orientado, como indicado na figura, se deformará em um paralelepípedo. A carga axial produz a tensão normal, ou seja, se analisarmos esse elemento aqui pontilhado também na profundidade desse corpo, ele passa a ser um elemento tridimensional ou um paralelepípedo. E você tem agora, ao aplicar essa força, esse elemento de paralelepípedo, ele torna-se essa forma aqui, ó. Torna um paralelograma, certo? Essa face aqui vem para cá, ó, e fica essa forma aqui. Então, se o elemento cúbico está orientado, como mostra a figura ao lado, é assim, ó. O elemento cúbico está nessa situação que está aqui, pontilhada. Deformará para um paralelograma. A carga axial resultante da tensão axial está aqui, né? Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Você tem um caso de um elemento cúbico e passou a ser um paralelograma, cuja deformação, esse ângulo aqui vai ser a deformação, vai ser no π sobre 2 radiano, menos a deformação específica, que é o ângulo aqui. Ó. Π menos isso aqui é o ângulo. E esse aqui em cima vai ser quem? Vai ser π mais a deformação específica. E, portanto, nós temos
o seguinte, a componente de tensão normal e de desalinhamento são relacionadas. Então você pode, dessa forma, relacionar essa tensão a relação entre modelacidade, que nós chamamos de modelacidade longitudinal, que é o E, dividido por 2 vezes o modelacidade de cisalhamento, pode ser transversal, longitudinal e transversal, é igual a 1 mais o Poisson. Essa relação, e daqui você tira o valor de G. Você pode dizer, olha, G vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 vezes quem? 1 mais Poisson dividido pelo modo de elasticidade. Porque esse modo de elasticidade aqui, esse E, eu encontro experimentalmente. O Rho também eu encontro experimentalmente. Mas o G não. O G não dá para encontrar experimentalmente, faz por dedução. E a dedução vem dessa relação aqui. Tudo bem? Então vamos para um exemplo. O exemplo é o seguinte. Um círculo com diâmetro de 9 polegadas, como está aí tracejado, em uma placa de alumínio, de espessura 3/4 de polegada. Forças atuando no plano da placa provocam tensão normal na direção X e na direção Z, ou seja, em Y é 0. Para esse material, para o alumínio, o modo de elasticidade é esse aqui, 10 vezes 10 a sexta π. E o coeficiente de Poisson é 1/3. Poisson é 1/3. Determina a variação no comprimento AB, no comprimento CD e na espessura da placa. Do volume da placa. Do volume da placa. Bom, precisamos analisar. Você vê, tem uma placa de alumínio, foi traçado esse círculo, tracejado. Na direção X você tem AB, na direção Z você tem DC, ou CD. Ele quer a variação de AB e CD. E da espessurazinha que ele deu, que era 3/4, aqui. Porque nós sabemos, quando se alonga numa direção, diminui na outra. Não é isso? E daí, como ele deu aqui a direção, a tensão na direção X é 12 e na direção Y, Z é 20. Então a gente já tem uma ideia, já que o material é alumínio, ele vai se deformar mais na direção Z, porque a tensão é maior. A tensão é maior. Então vamos ver como é que faz isso aqui. A solução. Aplica-se a lei generalizada de Hooke para encontrar as 3 componentes de deformação normal. Então, a lei de Hooke nós vimos lá. Sigma epsilon x. Deformação específica na direção x vai ser quem? Sigma x, dividido pela modularidade, menos Poisson, sigma y, modularidade, e menos Poisson vezes sigma z. Como a gente já sabe que não tem z, y, então y aqui é 0. Então só resta quem aqui? Resta só só resta o sigma x, que é 12, o sigma z, que é 20, e o Poisson, que isso aqui é 1/3. E o modo de elasticidade ele colocou em evidência, já achou a deformação específica na direção x. Na direção y, da mesma forma, gente, usa a mesma lógica. O y é 0, só faz esses cálculos com as tensões y, esses x e z. Encontra a deformação específica na direção y igual a esse valor. Da mesma forma no z, com esse valor aqui. Então ele encontrou as 3 deformações específicas. Como ele pede determinar os alongamentos AB. Se é AB, estava na direção X. Portanto, eu vou dizer assim, então, olha, o comprimento da minha peça era de 9 polegadas. E a deformação específica na direção X foi quem?
Eu calculei que deu esse valor aqui, 0,533. Faz o produto da deformação específica pelo comprimento do diâmetro da circunferência na direção AB, que é x, você encontra essa variação aqui. Ó. E no CD, que é na direção Z, você vai fazer a mesma coisa. A deformação específica, você calculou aqui, ó, o Z, e vai multiplicar pela o comprimento lá, que era 9 também, deu esse valor aqui. Veja que o alongamento na direção Z foi maior do que o X, que era se esperar. Agora, por que ele calculou o Y? Se não tem deformação, não tem tensão Y, ele calculou o Y para ele não pedir variação da espessura? A espessura nós temos. É 0,75 polegada, que está na direção Y. Eu calculei a deformação específica em Y, eu calculei, daí eu sei qual é a variação de espessura da placa. Foi negativo, perfeito. Se aumentou na direção X, aumentou na direção Z, se aumentou nas outras duas, tinha que diminuir na outra direção, que é Y. E deu correto, deu coerente. Certo? O volume ele não deu, porque o volume, alterou o volume? É uma boa pergunta. Se não alterou o volume, se aumentou dos lados, diminuiu, ficou o volume do material mesmo, então não diminuiu o volume. Concorda? Raciocina aí para vocês. Depois vocês comentam comigo. Bem, gente, aqui é um tópico que a gente vai dar de maneira também superficial. Chama-se materiais compósitos. Os materiais compósitos são formados de lâminas ou um material qualquer, formado de mais de um material, 2 ou mais materiais. Esse material pode ser, ele aqui está botando fibra de grafite, vidro, vegetais, polímeros, inserido em uma matriz. O que é matriz? Matriz é a base. Vamos supor, vamos considerar a matriz cimentícia, ou seja, a base é do cimento. Então você tem um bloco feito de areia, cimento e fibra vegetal. Então, é um composto, tem 3 materiais. Não é isso? O concreto, por si só, já é um composto. Tem areia, cimento, brita e ainda tem água. E se for armado, tem um ferro, compósito. Um polímero, um plástico, só tem um plástico, então ele não é composto. Mas se tiver um polímero com fibra, aí é composto. Já tem 2 materiais. Fibra pode ser vegetal, pode ser outra fibra, PVA, o que for. Então, hoje é muito comum existir descobertas, novos materiais. A maioria desses materiais são feitos de outros materiais. Então, são os compostos. Pode ser feito de um bloco de argila, com resíduo de betonita, com resíduo de caulim, com resíduo de vermiculita, com cinza de fornos, de engenho. Então, tudo isso é composto. Então, ele diz o seguinte: tensões e deformações normais são relacionados pela lei de Hooke, mas com direcionamento dependendo do modo de elasticidade. Ou seja, como não é, veja que na lei de Hooke dizia, olha, é um material isotrópico, material homogêneo, igual em todas as direções. Compostos iguais em todas as direções. No material composto, isso não é verdade. Ele diz aqui que tem um modo de elasticidade na direção X, encontra-se um modo de elasticidade na direção Y e um modo de elasticidade na direção Z. Esse é o direcionamento que depende do modo de elasticidade. Então, dependendo da carga que você vai aplicar, você precisa saber essas direções, esses modos de elasticidade, para que você possa usar esse modo de elasticidade nos seus projetos. Porque o modo de elasticidade em síntese, gente, ele representa o coeficiente angular da reta. Aqui nada mais é do que a rigidez do material. Se o material for muito rígido, ele alonga pouco.
Se o material for pouco rígido, ele alonga mais. Então, o modo de elasticidade representa a rigidez do material. E no caso de composto, a rigidez em uma nas três direções. Você precisa saber as três direções. Então, quando diz aqui, a contração transversais são relacionadas pela direção dependente da razão de Poisson. Então, veja que a razão de Poisson agora diz o seguinte: xy, xz, né, yz, que é a relação agora de quem? De y por x, z por x. Agora sim, existe, como está aqui na figura, uma dependência em função da direção que se quer. A direção que se quer. Você vê que está aqui. Poisson de x, y. Então você vai relacionar o modo de elasticidade na direção y, o específico na direção y dividido pelo específico em x. Nesse caso aqui, né? E no caso para o z vai ser quem? Vai ser deformação em z por deformação específica em x. Então, o materiais compostos, só a título de informação, nesse momento, é um material composto de dois ou mais materiais inseridos numa matriz. A pessoa chama matriz cimentícia, matriz polimérica, matriz ferrosa. Certo? Então, existem algumas matrizes que são geralmente denominadas. Eu acho que fica por aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais algum slide. Materiais com propriedades mecânicas com dependência direcional são anisotrópicos. Veja que quando nós definimos lá em área de Hooke, eu disse, material isotrópico. Não tem diferença das tensões, das deformações nas diversas direções. Aqui é anisotrópico, ou seja, existe deformações diferentes nas três direções. Bom, para encerrar, a gente vai fazer agora aqui uma explicação sobre. Aqui a gente fez um capítulo de aplicação de tensão da deformação, do princípio de Saint-Venant. É um princípio muito aceito e muito utilizado em elementos em cálculos estruturais, certo? Tanto na construção civil como na construção mecânica. Ele diz o seguinte: cargas transmitidas através de placas rígidas produz distribuição uniforme de tensão. Isso quer dizer o seguinte: para você ter um corpo de prova, que é esse corpo vermelho, aqui, quadriculado, você bota uma placa rígida e depois de botar a placa você aplica uma carga P e o P' é a reação. Você está comprimindo. Então, assim, olha, nessa situação aqui, a tensão, a distribuição de tensão ela é uniforme. Por quê? Porque a placa uniformiza a distribuição da força no corpo de prova, ou no elemento estrutural. E diz o seguinte: cargas concentradas provocam altas tensões na vizinhança do ponto de aplicação da carga. É o caso aqui nessa figura que foi inserida. Se você não tem a placa rígida e aplicar a mesma força, P', veja que o ponto onde você está aplicando a carga, há uma concentração de tensão muito alta, muito alta. Então ela vai ser maior do que uma tensão normal no meio da peça. No caso, primeiro com a placa uniforme, ela é uniforme em todos os pontos. Já nesse aqui, sem a placa, ela é muito alta próximo ao ponto de aplicação e diferente da média no meio do corpo de prova. Eu posso dizer que as meninas, quando usam um salto alto, onde é muito fininho aquilo ali, né? O calcanhar das meninas fica dolorido. E fica dolorido porque há uma concentração de tensão no calcanhar. Está aqui a explicação. Princípio de Saint-Venant. Princípio de Saint-Venant. Porque quando usa um tênis você não tem essa concentração. Quando usa um salto mais largo você não tem. Mas quando usa um salto fininho, aquele bem alto, fininho, o calcanhar dói. As meninas sabem disso muito bem.
né? Então, é um princípio desse aqui, ó, que faz sentido, é óbvio. Mas precisa dizer isso porque quando você for fazer uma aplicação de carga num elemento estrutural, você tenta evitar uma carga direta aplicada a um ponto. Você pode ter o artifício de colocar alguma outra peça para distribuir melhor essa carga. Então o que acontece é isso aqui, a distribuição de tensões e deformações torna-se uniforme numa distância relativamente pequena do ponto de aplicação da carga. Ou seja, está dizendo assim, então, se for bem próximo desse ponto aqui, ó, certo? Essa carga aqui, ele está aqui assim, olha como a tensão é alta. Quando ele vai se afastando um pouco desse aqui, ele vem para cá, ó. Já melhorou a distribuição de tensão, né? E quando está mais no meio aqui, ele está aqui assim, a distribuição é bem uniforme. Bem uniforme. Esse é o princípio de Saint Venant. Portanto, como eu falei das meninas que tem um salto pequeno, então ela fica aqui assim, ó, o calcanhar fica e vai aumentando a base do salto e vai chegando aqui, até chegar num tênis que é isso aqui. É um exemplo assim meio vulgar do ponto de vista de resistência, mas é verdade. Então você quando for aplicar, no caso, uma coluna, você não vai aplicar a coluna diretamente no solo. Você quer que você faz uma coluna? Você faz uma base larga de concreto, vai afinando tipo uma pirâmide, né, 45 graus, e quando chegar no topo você aplica a carga. Porque quando chegar, essa carga das colunas chegar no solo, ela chega aqui, ó, uniforme, ela chega nessa tensão aqui, uniforme, não diretamente no solo, que seria essa aqui. Esse é o princípio de Saint Venant. Então ele diz, ó, distribuição de tensões podem ser consideradas independentes do modo de aplicação da carga, exceto na vizinhança dos pontos de aplicação da carga. Ele quer dizer exatamente isso aqui. Ó. Princípio de Saint Venant, gente, muito importante. Aqui é só mais para uma síntese do que foi visto. Cargas transmitidas através de placas rígidas produzem distribuição uniforme de tensão. Está aqui. Placas rígidas. Certo? É por isso que você faz numa coluna, um pilar, fazendo um prédio, um galpão, uma garagem, que for, você vai fazer o quê? Você vai botar a coluna. Então você faz um buraco, faz uma base mais largas, bem mais larga do que a seção transversal do pilar, e coloca o concreto e insere o pilar aí. Por quê? Porque quando a carga do pilar chegar no concreto, ele vai distribuir uniformemente no solo. E, convenhamos, uma tensão menor. E aí o solo pode suportar. Senão vai ter que usar outra técnica. E cargas concentradas provocam altas tensões na vizinhança do ponto de aplicação da carga. Bom, estou só repetindo, fazendo um slide bem enfático para isso aqui. Certo? A distribuição de tensão torna-se uniforme uma distância relativamente pequena. Ou seja, qualquer distância mínima que você vai afastando da aplicação da carga, você já vai aumentando. Ele diz aqui, ó, esse B é esse vão aqui, ó. Essa base aqui chama-se B. Então, um quarto de B está isso aqui. Um meio de B já está aqui. E um B já está aqui, ó. Veja que um B dá 45 graus, se você fizer esse ângulo aqui, né? 45 graus. Certo? Então, o princípio de Saint Venant define-se como distribuição de tensões pode ser considerada independente do modo de aplicação da carga, exceto na vizinhança do ponto de aplicação. Então, você nunca vai calcular a tensão no ponto de aplicação da carga, ou seja, uma treliça apoiada numa coluna. Você não vai calcular com o apoio da treliça na coluna, você vai calcular imediatamente abaixo para que a tensão média seja menor. E por fim, como eu já disse no primeiro capítulo, eu gosto sempre de colocar um pensamento para reflexão. Esse aqui é o seguinte: aquele que não tem um objetivo raramente sente prazer em qualquer empreendimento. Giacomo Leopardi. Então, esse pensamento fica para a gente refletir. Tudo na vida a gente precisa ter um objetivo. E para que você tenha prazer
em empreender e alcançar esse objetivo. Então, se qualquer ser humano não tem um objetivo na vida, ele não tem prazer em nada, em qualquer empreendimento. Então, rogamos a Deus que vocês tenham objetivo na vida de vocês e tenham o prazer de lutar para alcançar esse objetivo. Esse prazer vem pelo objetivo. Então, aquele que não tem um objetivo, raramente sente prazer em qualquer empreendimento. Então, vai ficar navegando de um canto para o outro, vai ficar no deserto, sem rumo, sem direção. Gente, é isso. E vamos agora, na próxima aula, vamos fazer exercício e em seguida a gente faz um teste de avaliação com vocês sobre esse assunto. Bom estudo. Repito, continue estudando pelo livro, pois essas aulas são mero direcionamento do conteúdo a ser estudado.